Efetuadores na escala. Todas as estações e apiadários. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. O visitante sente-se conquistado. A vila é um... Se nós olharmos para a Vila de Pombal nos anos 60, surge o nome e a figura para a do forma Marquês de como ela era mostrada ao país através da propaganda do anterior regime, Estamos no coração da... facilmente chegamos à conclusão que Pombal era apresentado como uma das vilas mais desenvolvidas do país. Inclusivamente era uma vila que estava permanentemente a acompanhar a modernidade. Pombal verga-se ao modernismo. Os novos edifícios surgem-nos como que num desafio ao passado. O comércio é, como em toda a parte, uma tentação permanente para as senhoras. No final dos anos 50 e sobretudo durante a década de 60 do século passado, a Vila de Pombal fez-se obra estruturante, considerada obra de futuro, porque serviu não só os pombalenses desse tempo, como continuou a servir os pombalenses ao longo destes 170 anos e também vai continuar a servir os pombalenses. Um exemplo é o edifício do hospital, do nosso hospital, que foi inaugurado em 65 e colocou Pombal entre os poucos concelhos do país que tinham um hospital. A Escola Comercial e Industrial de Pombal, que tem início no final dos anos 50, é outra obra importantíssima para os pombalenses. Aliás, não só para os pombalenses. A Escola Comercial e Industrial acaba por servir não só os pombalenses, mas também os habitantes dos concelhos limítrofes. Aqui a escola em Pombal era quem é que andava na escola e que vinha, não eram os de cá, andavam todos. Pelo menos tinham a oportunidade de andar. Mas desde Caxerias, Distrito de Orem, até a Vila Nova de Ances, Alfarel já não, Vila Nova de Ances, havia um corrupio de comboios, onde circulavam os funcionários da CP. Muitos. Entroncamento, depois havia as guardas das passagens de neve, portanto havia uma... e esses filhos vinham porquê? Porque tinham desconto, ou não pagavam nada, acho que era, ou pagavam um quarto de bilhete, portanto tinham um passe, que era quase nada, e tinham essa oportunidade que a CP proporcionava, e então era tudo gente que vinha desde Vila Nova de Ances
figuras fantásticas de Vila Nova de Ances que se tornaram famosas em Pombal, desde a música desde a música ao futebol, as histórias fantásticas que fizeram esse percurso. Não nos podemos esquecer que no tempo da ditadura as câmaras municipais não tinham autonomia financeira, dependiam do Estado Central. E qualquer câmara dependia, sobretudo, do engenho, da capacidade de ação e, sobretudo, de influência que um Presidente da Câmara tivesse com o Estado Central. E há um nome que é incontornável quando falamos desta altura, em Pombal, na Vila de Pombal, é o Presidente Menezes Falcão. O Sr. Presidente de Câmara, Falcão, foi um homem, tanto como Presidente de Câmara como Presidente dos Bombeiros. Pá. Foi um homem importante, muito importante. Para mim houve 2 Presidentes de Câmara, Menezes Falcão e Guilherme Santos. Menezes Falcão, porquê? Menezes Falcão fez obra sem dinheiro. Hoje um Presidente que não faça nada, então nada sabe fazer porque não lhe falta um meio. Ele foi pioneiro em construção do quartel dos bombeiros voluntários de Pombal, foi ele que incentivou aquilo, era um presidente exímio. Nesta altura, a vida social na Vila de Pombal distribuía-se entre o que nós hoje denominamos o centro histórico e o Cardal. Portanto, o Cardal é o espaço por onde Pombal cresceu a partir do início do século XX e ganhou um aspecto de modernidade com os prédios construídos pelo comendador Manuel Henriques Júnior em meados dos anos 50. É também nesta altura, final dos anos 50 e durante os anos 60, que a Vila Pombal vai criar um novo polo urbanístico, que é a Avenida. O crescimento urbano da vila passa a ficar condicionado para a nascente e esse crescimento, a partir da Avenida, vai decorrer durante várias décadas. No entanto, a vida económica da vila continuava centrada na zona histórica, sendo a Praça Marquês de Pombal e as ruas adjacentes o palco para um dos melhores e maiores mercados da região. Era um mercado aberto, feito única e exclusivamente pelos produtores locais. Não havia comércio de produtos sem ser aqui da região, era tudo local, eram as pessoas que vinham do concelho vender aqui os produtos. Aquilo era extremamente concorrido, tanto por produtores como por clientes, tudo em pequena escala, evidentemente. As pessoas só vendiam aquilo que produziam, não havia rigorosamente mais nada. Então, aquilo para mim que eu achava mais engraçado, que a garota como era o pregão que o senhor fazia para atrair as pessoas. Então era, olha o nabo, olha o nabo, olha o nabo, olha o nabo, olha o nabo da cabeça gorda. Mas aquilo assim mais aprofundado. Eu adorava aquilo, adorava mesmo aquilo. Nós recorríamos às feiras e aos mercados, vinhamos, todas as segundas-feiras vinhamos a Pombal e no dia 6 era até à Biul, era a Feira dos 6. E então recordo quando os propagandistas a venderem os seus produtos faziam aquelas carradas imensas, rodeados de tanta gente que os ouvia com muita atenção. Aqui em Pombal, quando vinhamos ao mercado, à segunda-feira, víamos por aí os cantadores de fado, a contar aquelas vidas mais desgraçadinhas que podia haver, e as pessoas ouviam-nos com muita atenção, como se aquela saga nunca mais acabasse. Quando foi o boom da imigração em Pombal, aquele mercado no verão enchia-se todas as pessoas de cor, de luz, de verde, sei lá.
É engraçado porque não havia onde pôr nada na Praça Marquês de Pombal, não havia onde pôr um cestinho para vender a fruta. Era fruta de todas as qualidades, era, sei lá, toda a gente vendia, toda a gente conseguia vender. Ninguém levava nada para casa, era muito raro alguém levar alguma coisa para casa, porque toda a gente vendia. Depois tínhamos a Praça Faria da Gama, mais conhecida por a Praça das Galinhas, onde havia também as galinhas, os patos, os ovos, os coelhos e tudo isso, que também toda a gente comprava. Era de facto uma zona bastante movimentada. Numa altura em que sabemos que os apoios da Câmara, digamos, eram diminutos por causa daquilo que eu já tinha dito, da centralização estatal, a iniciativa popular era, ou se quiserem, o bairrismo, era fundamental para que existisse alguma evolução. Por exemplo, em 22 de fevereiro de 1965, realizou-se um cortejo de oferendas a favor da construção do hospital. E essa forma, os cortejos de oferendas, era uma das formas mais comuns de a população se unir em torno de uma causa, de um objetivo. Normalmente envolvia todo o concelho e realmente, se hoje temos um hospital, por exemplo, não nos podemos esquecer que o devemos à generosidade e ao empenho dos nossos antepassados. Por descobrir um porto por alcançar, navegar é sonhar, viajar é aprender, tudo isto é viver, viver. Ávidos de surpresas, ignorantes obstáculos, nos olhos um brilho ingênuo, na alma vagas de emoção. Navegar é sonhar, viajar é aprender, isto é viver, viver. Navegar é sonhar, viajar é aprender, tudo isto é viver, viver. Houve vários períodos em termos da história das festas do Bodo, umas organizadas pela Câmara, outras por uma comissão. Durante muito tempo, eu recordo da Comissão das Festas do Bodo, dirigida e presidida pelo saudoso Dr. Reinaldo Serrano, mas que tinha também uma componente de alguns comerciantes que na altura tinham um certo peso aqui em Pombal e que faziam parte dessa comissão das festas do Bodo, sempre com o apoio da Câmara, mas essa comissão é que escolhia quem é que vinha cá atuar, quem é que eram os artistas que vinham atuar nos espetáculos. Assim que rebentou a guerra no ultramar, acabaram-se as festas do Bodo porque a explicação que nos foi dada na altura pelo presidente de então foi que todo o dinheiro aqui ganho, angariado, disponível da Câmara de Pombal ia para Lisboa, para o governo, que era para as guerras, para as guerras coloniais. O anel que me trouxeste era da vida que você. Na área cultural, o grande destaque vai para o folclore, um fenómeno de animação do povo
já vem desde o início do século XX, na Vila de Pombal, na sequência da criação dos chamados ranchos organizados. E o folclore ocupava um espaço nas festas equiparado ao espaço que é hoje ocupado pela música pimba. Portanto, uma festa sem folclore não era festa. Por exemplo, nas festas do Bodo, o ponto alto era, a par da procissão da Nossa Senhora do Cardal, o Festival de Folclore. Portanto, e como grande embaixador do fenómeno folclórico, muito em voga na época, na Vila de Pombal, temos o rancho típico de Pombal, que surgiu na década de 50. No concelho, a partir da década de 60, surge também o rancho da Redinha e mais tarde, no início da década de 70, o rancho etnopopular da ilha. Aquele recinto estava sempre repleto, todo repleto, porque a noite dos ranchos atraía milhares de pessoas ali, se fosse de fora, fosse de Pombal, as noites de folclore era uma coisa formidável. Contigo não tenha receio de cantar comigo. Eu não tenho medo nem no conterei do canto, sabes que eu canto se sei. E encantava-me ver as danças, a forma destes bailadores dançarem, a forma como eles se apresentavam, o tipo de música que caracterizava cada uma das regiões que vinha até cá exibir o seu folclore, as suas músicas, enfim, as suas características de sempre, não é? Eu não quero mais perder de paciência se eu cantar. Vamos lá ver, era uma noite só de folclore. Vinham ranchos de Sagaceira da Apulia, vinham lá de cima de vários lados, e o rancho de Pombal era sempre o último. Mas a atividade cultural na Vila de Pombal não se resume apenas ao folclore. Portanto, nos anos 50 e 60 existiam vários projetos musicais de qualidade. A família Varela, nesta altura, anos 50 e 60, tem uma enorme influência na atividade cultural na Vila de Pombal. O Quinteto de Varela é um bom exemplo. Aliás, numa foto, numa atuação nas festas do Bodo, anos 50, vêm-se os manos Maria Madalena Pessoa Varela Pinto, Luís António Pessoa Varela Pinto e o Carlos Manuel Pessoa Varela Pinto a cantar para o público, que encantaram, acompanhados pelos pombalenses João Barbeiro na guitarra portuguesa e o Abel Chofer na viola. No dia 19 de julho de 1951, fundou-se em Pombal um grupo coral misto que tem tido desde o princípio como diretora ensaiadora a excelentíssima senhora Dona Maria Justina Varela, que no incansável e desvelado esforço conseguiu elevá-lo a um nível de alta categoria. Constituído por 50 elementos, o grupo coral misto de Pombal já tem realizado saraus em várias terras do nosso querido Portugal, tais como Leiria, Viseu, Ancião, Figueiró dos Vinhos, Montemor Velho, Soura, Albergaria Velha e a convite da FNAT à cidade de Coimbra. Em todas as suas deslocações tem este grupo demonstrado uma afinação e entoação de tal ordem que tem sido alvo das melhores críticas. Deste agrupamento, que tem como presidente da sua direção o excelentíssimo Sr. Presidente do município, Dr. João Augusto dos Santos Simões Rocha, faz parte uma secção da arte de dizer, a que nos referiremos num dos próximos programas. Hoje, porém, não deixaremos de prestar as justas homenagens a tão abnegado esforço.
E por isso vamos transmitir para os nossos ouvintes uma das suas interpretações que mais nos impressionou. Trata-se do momento musical de Schubert. Para ela pedimos, pois, a vossa especial atenção. Graciosa jovem fada, graciosa jovem fada, vai caminhando à leila e com os nuvens ao céu, todas as nuvens a ninguém. Graciosa jovem fada, vai caminhando à leila e com os nuvens ao céu, todas as nuvens a ninguém. Os marinhos que estão vivia graças inocentes e lá, Os bailes eram espaços de animação popular muito concorridos naquele tempo e eram muito importantes na atividade cultural e social. Pombal sempre teve bons projetos musicais nesta área dos bailes. Por exemplo, a Orquestra Baião. A Orquestra Baião é um projeto feito à imagem de um Glenn Miller que tinha como figuras, entre muitas, mas a família Neves, Carlos Carvalho Pai na bateria, e era de facto um grupo adaptado à época. A minha primeira experiência foi muito engraçada, porque juntei-me com malta de uma geração, da geração do meu pai. Penso que eram os elementos do grupo Baião que existia cá em Pombal. Não tenho a certeza, mas alguns eu já não me lembro, mas cheguei a tocar com eles no rancho folclórico. Portanto, que é o Américo da Chica, o Augusto Canhoto, o Jorge Januário, o meu pai a Mandeguear, e havia um sapateiro, lembro perfeitamente dele, havia um Jorge que trabalhava para o seu Coimbra, também tocava clarinete. Bem, e eu fartei-me de tocar coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mais tarde, com o Manuel de Barrocal já como protagonista, surgem outros conjuntos, como o conjunto Costa Neves. Foi quando o Costa Neves, na altura, era um conjunto chamado Costa Neves, com capa, O-S-T, apóstrofe, Neves, que era o grupo do Lito Mariano, da Fátima da Irmã, do Manuel de Barrocal, do Rui Aguiar das Neves, que é a polícia em Viana do Castelo agora, e o Fernando Rego, na altura, era o baterista, mas entretanto desapareceu para Lisboa, não sei o quê, e eles viram-me lá no baile, foi no Estádio Municipal, e pediram para ir tocar com eles. Fui tocar com eles e fiquei. E nos anos 70 surge o Integrante, que vai durar bastantes anos e se torna uma referência nesta área dos conjuntos musicais em Pombal. Na altura eu estava sem tocar, o Manuel de Barrocal também, e entretanto o Carlos Carvalho, antigo comandante dos Bombeiros Voluntários, era presidente do Sporting de Pombal, ou foi eleito presidente do Sporting de Pombal em outubro de um determinado ano, não me lembro, e resolveu fazer um baile de passagem de ano na sede do Sporting de Pombal. Veio ter comigo, dava-se bem, e dá-se muito bem comigo também. E veio ter comigo, precisava de um grupo à passagem de ano. E eu disse, pá, não tenho hipótese. Desencanta e tal. O que é que eu lembrei-me de falar com o Manuel de Barrocal? Lembrei-me de falar com o Rui Aguiar das Neves, com o Tosé Aguiar, que foi nosso baixista, o Cupido, também foi um rapaz de Vila Nova de Anjos, que foi guitarrista, e um herculano de Soura, que penso que ainda pertence à Polícia Judiciária, que também era vocalista.
O que é que acontece? Juntámos-nos, ensaiámos em 15 dias, ensaiámos todo o material para a passagem de ano e aparecemos e fui dizer ao Carlos Carvalho, opa, olha, afinal temos 5 ou 6 para fazer o baile de passagem de ano. Até qual é o nome do grupo? Opa, isso a gente não escolheu. E o Carlos Carvalho, não há dúvida, integraram-se uns aos outros, é o integrante. Foi o Carlos Carvalho que batizou o grupo. Meados dos anos 60, existiu provavelmente um dos maiores grupos de baile pombalenses, de sempre. A influência dos Beatles e da música francesa leva à criação do conjunto Quinze Varela, que era bastante solicitado para atuar praticamente no país todo, e chegou-se a tocar em parceria com nomes sonantes da música portuguesa na altura, como os Segundo Galarza, por exemplo. E muitos bailes finalistas tinham como protagonista o conjunto Quinze Varela. Como é que começou o Quinze Varela? É o conjunto, lá está, não havia bandas, era o conjunto Quinze Varela. Começou comigo com 18 anos, portanto, já lá vão uns bons anos, uns bons pares de anos. Na altura eram os Beatles, eram os Rolling Stones, eram muitos mais, eram os Beach Boys e mais não sei quantos, mas particularmente o Fats Domino. Sabes quem é o Fats Domino? Um grande músico, um grande pianista, com uma voz espetacular, e foi ele praticamente que, juntamente depois com os outros grupos que foram aparecendo, os Beatles e etc., que me incrementou a mim e depois ao Quinze Varela. Foi um encontro que tivemos em casa dele e decidimos criar o conjunto Quinze Varela. O acesso aos livros aqui era uma das vantagens da vila, porque, como sabemos, a Gulbenkian foi responsável, ao fim e ao cabo, pelo desenvolvimento da literacia da população portuguesa, não é? Nomeadamente com as carrinhas, mas nós aqui tínhamos uma biblioteca fixa. E, portanto, eu desde da primeira classe, não é? Do primeiro ano do ensino primário, que me inscrevi e levava livros para casa. Eu não sabia ler, mas depois o meu pai lia à noite. Estamos a falar de uma época onde não havia televisão na maioria das casas, e portanto os convívios ao serão eram muito feitos à volta das histórias e das leituras que o meu pai fazia para nós, porque a minha mãe infelizmente não teve a oportunidade de ir à escola, né? Começou a trabalhar com 6 anos, e a vida dela foi muito de trabalho, não é? Mesmo quando tinha os filhos para criar. O desporto tinha como referência a prática do futebol. E o Sporting Pombal era praticamente o único clube organizado no concelho. O Sporting, que surge a partir de 1922, atinge nos anos 50, mais propriamente em 54, a conquista do primeiro grande troféu, que é a Taça Lis. E depois, nos anos 60, tem ali uma baixa de rendimento, onde terá coincidido com um dos momentos mais fraquinhos em termos de resultados esportivos para o Sporting. Nós chegámos aí da Leiria, da Nazaré, da Marinha, dessa merda toda, onde íamos jogar, a malta que estava ali na esplanada, no passeio do Café Parque, assim a gozar com a rapaziada, que dávamos o corpo ao manifesto. Então hoje foram chapa quanto? Chapa 5, chapa 6, e então nós éramos sempre, era sempre 5-0, 5-1, 10-0, 10 não cancelámos 9 no Figueiró, mas era com cara.
embora ao mesmo tempo, se foi nessa altura dos anos 60 que se criaram os alicerces que depois permitiram, já em 73, que o Sporting Pombal atingisse pela primeira vez em 51 anos de existência os campeonatos nacionais. Foi então, na altura, a subida à 3ª Divisão Nacional. É uma equipe muito unida. Tinham vários setores, uns vieram de Leiria, outros de Coimbra. Também jogavam o Manel Francisco. Vinham de Coimbra 13 jogadores muito bons. E de Leiria vinha também o Anacleto. Da Lhandra veio o Paulino para cá residir, o Augusto Gêmeo também veio residir para cá. Eu sugeri que o Pombal fosse buscar o defesa esquerdo que alinhou comigo no Norte e Sul, o Armando. Aquilo é uma equipa espetacular. Nós, quando fôssemos jogar ali, era sempre 4, 5, 6, 4, 5, 6. Não havia menos, porque os outros não tinham nada. E aquela equipa, quando subimos à 3ª Divisão, para mim, não é por eu ter jogado, mas para mim, foi a melhor equipa que passou pelo Sporting Pombal. Eu acho que nunca mais se vê uma equipa igual àquela. Uma excelente equipa. Jogámos bom futebol, estávamos todos bem fisicamente, era raro haver uma lesão num jogador. E convivíamos muito bem, todos uns com os outros. Era um entusiasmo que eles tinham, todos, porque além de ser um grupo que era muito coeso, davam-se muito bem. Pelo menos, não sei de problemas, porque dentro da equipa não sei, mas exteriormente era um grupo que se dava bem, muito entusiasta. Por exemplo, quando eles jogavam em Pombal e ganhavam, que era quase sempre, nesses 2 anos, o meu pai, quando jogavam cá em Pombal, o meu pai levava-os sempre para a Fonte Nova. Fazia sempre umas grandes festas aos domingos à tarde. E sentiam-se bem aqui, porque nós não tínhamos muito dinheiro para pagar aquela gente. Mas tínhamos amizade e à vontade e até porque alguns de nós, concretamente eu, Araújo, o Jales, chegámos a jogar ainda com eles. E havia ali um entrosamento muito, muito grande entre nós. Havia grande amizade, não havia ali... era um bloco todo junto, dávamos todos bem uns com os outros, não havia ali problema nenhum. Uma grande parte dos jogadores da altura já não estão entre nós. O caso do Manuel Francisco, não é? O Lemos, o Moraes, foram realmente jogadores que passaram por aqui, que foram campeões na altura e que deixam muitas saudades. Mas em Pombal foi completamente diferente, porque, para melhor, porque era um ambiente, raramente saía do treino, não fôssemos ver fazia mal. Treinávamos e podíamos ver umas imperiais e tal. És de raça campeã, estamos cá. O Minó e o Carlos Alberto são nomes que vão ficar para sempre na memória do adepto que acompanhou o Sporting Pombal desde os tempos em que sofria goleadas, disputava para não ser o último e depois se torna uma referência a nível regional. És a glória e a paixão. Quando apanhava alguém de ponta,
No próximo jogo tinha que levar o alfinete. O Anacleto tinha a fama de ir para os jogos com alfinete e picar os avançados dos outros clubes. Onde iam todos, e era todos por um e eu por todos. Aquilo quando tocava daqueles jogos mais rasgadinhos, aquilo era malta unida. Como é que viviam os pombalenses na então Vila de Pombal? Que condições de habitabilidade tinham, por exemplo? Como é que decorria o dia-a-dia dos pombalenses? Que desafios enfrentavam? Eu, uma parte da infância, vivi, enfim, na então Vila de Pombal, na Rua dos Loureiros, numas casas que não tinham, nomeadamente, esgotos. Portanto, mesmo na Vila de então, que era a zona urbana, a vila tinha ainda muitas características rurais. Aliás, do outro lado da rua havia uma quinta, que era a Quinta da Tiana, onde se plantavam coisas e era o espaço rural. Portanto, tudo aqui fora, à volta do núcleo central, eram espaços agrícolas e a cidade, a vila de então, era de facto muito rural. E nós ainda tínhamos aqui muitas faltas que as aldeias sentiam ainda muito mais. Aliás, eu tenho uns primos do Soto, os meus tios moravam lá e nós íamos lá ao domingo. Eles não tinham água canalizada, não tinham esgotos e a luz era um Petromac. Havia gente que apoiava a equipe, que sentiam bairrismo. Hoje já é um bocado mais difícil. Hoje Pombal também, aquele sentimento bairrista que teve, perdeu-se um bocado porque a vida está em constante evolução e hoje em Pombal, pombalenses já são poucos. Era uma vila provinciana, como todas as outras. Havia um certo convívio, uma certa interligação da comunidade. Recordo que as pessoas, o nível de vida, o nível de compra das pessoas não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Nem toda a gente, por exemplo, tinha carro, nem toda a gente, por exemplo, tinha televisão. E as pessoas, para ver televisão, ou ver notícias, ver um jogo de futebol, ver algum programa interessante, depois de jantar, iam para os cafés, ali conversavam, havia cafés que tinham mesas de jogos, nomeadamente o Nicola e o Café Parque e o Zeca da Mota, e que as pessoas aproveitavam e jogavam. Havia uma certa socialização, que é aquilo que não é hoje. Eu recordo, por exemplo, aos domingos, quando havia futebol, o Sporting de Pombal ia jogar fora, as pessoas juntavam-se, eu era um deles, juntávamos ali junto ao Café Parque, à espera de uma boleia para ir ver o jogo, fosse onde fosse, partilhava-se o custo do combustível, no regresso lanchava-se, convivia-se, conversava-se. Em termos de socialização, a juntar a isto havia o núcleo dos empregados do comércio, onde se juntavam. A própria sede do Sporting era ponto de encontro diário dos pombalenses, onde também, portanto, conviviam, conversavam. Portanto, as coisas eram complicadas. Nós, inclusivamente, quando foi aqui aberta a avenida, depois Heróis do Ultramar, isto aqui não tinha nada. Havia ali aquilo, fizeram ali a avenida e o que é que andavam aqui, quando eu vim estudar para Pombal, andavam aqui a acabar o Palácio da Justiça, a pôr aquelas pedras, a fazer aquelas imagens, isto em 62. E a gente, o que é que a malta fazia? Andámos ali por aí fora e vinhamos às vezes jogar ali com aquelas bolas do Zeca da Mota, dos matraquilhos, jogar ali à sarjeta, que era naqueles buraquitos. E então assim que um gajo lá andava a genear por aí fora, um gajo tinha que fugir, senão não se podia, não, por aí fora. Tal e qual como não se podia jogar a bola aqui na praça, de vez em quando aparecia aqui a GNR. Sabia-se que
havia muita violência, nomeadamente com a GNR. E se alguém fosse apanhado, digamos, a praticar alguma ilegalidade na altura, bastava roubar uma galinha. O castigo chegava antes de chegar sequer a tribunal, não é? Porque as pessoas eram espancadas e isso sabia-se. A GNR estava ali no meio. Eu não sei se vivesse ao pé do posto da GNR tinha a mesma coragem de ter opiniões e de as divulgar. As pessoas eram espancadas pela GNR quando eram presas logo a seguir. Aliás, eu assisti a uma cena revoltante na altura, que no âmbito de um baile de finalistas, foi num baile de finalistas, um colega nosso, eu não percebi se ele estava embriagado, se não, mas era um pobre coitado aí da aldeia. E a GNR teve-se a divertir a dar-lhe pancada. Eu comecei a vir em Pombal em 69, 69, para a escola, mas antes o meu pai tinha estado preso aqui na cadeia de Pombal, e eu vinha levar o almoço e o lanche a Pombal. Era uma terra de pobreza, era só pobreza. Eu recordo que aqui em Pombal, só por exemplo, houve um movimento dos estudantes em França em 68 e coincidiu aqui, num desses dias, aqui na estação, há uma segunda-feira. Aqui em Pombal, a gente, os estudantes, e a uma segunda-feira, as pessoas vinham todas para a feira, ali os carregadores que estavam à porta estavam sempre a pedir os bilhetes. Há um empurrão cá de trás, pelo meio daquela gente que queria passar com caralho, foi tudo à frente. Aquilo foi uma confusão de tal ordem. A GNR, que estava aqui em frente à Câmara, que era ali o posto da GNR, pimba, foi a GNR, e então o Ezequiel de Caxarias levaram isto como uma subversão. O Ezequiel de Caxarias conseguiu esconder-se entre a Gara e o Carril. O Coelho, ali das Boldararias, ainda levou 2 anos de pena suspensa. Porque foram ir para o tribunal e por aí fora e acusaram que isto era uma subversão por aí fora. Mas houve ali um comício no cinema, onde vieram cá pessoas de fora, o Dr. Guarda Ribeiro, o Dr. Vareda. E houve aqui no cinema uma sessão de esclarecimento em que o Luís Torres era um ativista, era o Morna de Leiria, que acho que era advogado, era o Vasco da Gama, suponho que também era advogado. Portanto, os contestatários da altura vieram aqui ao cinema fazer essa sessão de esclarecimento e onde eu estive. O Sr. Manuel Pimentel está lá a falar também, lá no cinema, e o tenente africano, que era o comandante da GNR aqui em Pombal, mandou-o calar. E o Sr. Manuel Pimentel teve a coragem de dizer que não aceitava ordens dele. Lembro-me bem do discurso que fez o Dr. Vareda sobre a questão da guerra colonial portanto, não eram coisas completamente estranhas para mim, e eu, claro, toda a documentação que havia, toda a papelada que havia, que pudesse divulgar aquelas ideias, eu peguei nela, metia dentro dos livros, levei-as para a escola. E foi por causa disso que a professora pediu para eu não fazer isso na aula dela, porque ela precisava trabalhar e tinha medo que a despedissem, de ser despedida. Eu estava à entrada ali no cinema, quando o avô do Diogo Mateus veio também para a sessão e me perguntou: "Epá, tu estás aqui?" "Estou." Era uma situação incrível. Depois os doentes apareciam-nos com uma degradação, com fome, com aquilo tudo. Pronto. E assim foi criado aquele conceito que o Hospital de Pombal era mais um asilo que outra coisa. Porque as pessoas sem família, mas que tinham terras, faziam a doação à Santa Casa da Misericórdia. E depois a Santa Casa tinha
que os internar no hospital. As pessoas vinham para o mercado a pé, vinham da Machada, da Venda da Cruz, eu falo aqui porque muito a pé, descalças, quando chegavam aqui a Pombal, é que dentro da vila não se podia andar descalço, calçavam o calçado e outros também para não o estragarem, né, para o pouparem. Nesse segundo sítio onde eu morei havia um estábulo para burros. Portanto, e as pessoas vinham à segunda e à quinta-feira à vila a vender as suas coisas e comprar, nomeadamente sardinhas e coisas depois para o resto da semana, e deixavam lá os burros, que os burros não podiam entrar dentro da vila na altura. Nem os burros, nem as pessoas descalças. Portanto, as pessoas chegavam ali, estacionavam o burrinho, pegavam nas cestas com as coisas para levar para a praça e calçavam as botas. E, portanto, e ainda tenho muita memória de pessoas que vinham descalças, nós sempre vinham da serra, ali da zona da Sicó, e que vinham com os seus animais, vinham descalças até a entrada da vila e depois aí, como era proibido andar descalço na altura, calçados. Pombal teve hospital através da obra da Santa Casa da Misericórdia. Nem sempre foi no mesmo sítio. O atual que nós conhecemos, que em 2025 fará 60 anos, situa-se ali na Avenida. Antes desse, o hospital ficava situado no Largo dos Correios, entre a Rua de Ancião e a Rua Direita. Era um hospital que não tem nada a ver com o hospital que hoje temos. Por exemplo, era um hospital que não tinha médicos fixos. Os médicos quando havia uma emergência, eram chamados pelo telefone se podiam fazer o favor de ir ver o doente. Imaginem isso hoje. Médicos para a urgência não haviam, estavam todos em regime de chamada. Quando tocava a sirene, eles se estivessem no consultório, eles iam para o hospital. E depois as coisas andavam ali à volta daquilo. Se eles não viessem, nós telefonávamos. Havia uma escala de médicos que era o Dr. Paiva, mas nessa altura já estava com uma certa idade, já o punham assim mais no sossego. Era o Dr. Jorge Ferreira, era o Dr. Conselho, Jorge Conselho, Jorge Ulisses. Depois, mais tarde, apareceu o Dr. Fragoso, apareceu o Dr. Mendes António, que era pediatra, mas também era médico de medicina, não é? E então arranjaram uma escala em estar um por dia em regime de chamada, para quando fosse preciso, ou que um doente que estivesse um utente internado ou estivesse pior, nós chamávamos para casa, para eles virem ver aquele doente, porque estava com febre, porque tinha tosse, porque tinha isto, porque tinha aquilo. O Hospital Pombal deu-me um grande traquejo para trabalhar. O nosso campo de futebol era a praça, não é? Havia a cadeia, não é? E havia as lojas à frente, onde a gente partia os vidros, que era o Sr. Delfim Alfaiate, e era o Heitor Silva. Tinha ali a tipografia. O nosso campo era precisamente aqui na Praça Marquês de Pombal, que é engraçado que, apesar do espaço ter aquela inclinação que tem, de alguns graus, nós fazíamos aquele tipo de jogo de futebol, tipo muda aos 5 e acaba aos 10. Portanto, era engraçado. Jogávamos entre amigos, que moravam aqui na zona, mas recordo-me que uns tempos mais tarde começaram-se a fazer uns campeonatos aí no famoso Estádio da Palha, portanto lá em cima. Lembro-me que o pessoal ali da zona ali das Laranjeiras e da Várzea já tinham uma equipa mesmo, parecia quase uma equipa profissional, era um Estrela Vermelha, se não estou em erro. Já não tenho a certeza, mas acho que era o Estrela Vermelha. Recordo-me perfeitamente do Raul
ou Calações, como nós chamávamos, o Zé Trino, portanto, que era o Cavalão, como a mãe lhe chamava. Aliás, quem o batizou até foi a mãe, não é? Portanto, quando começava a chamar pelo Zé, o Zé não respondia e ela depois usava o outro termo. Digamos que a vantagem, será que há vantagem? Mas, por outro lado, a rua era nossa. Portanto, não havia praticamente automóveis, os automóveis eram muito raros. Nós depois mudámos ali para a encosta do Castelo, para uma casa, enfim, que já tinha as condições enfim, da modernidade, e fazíamos corridas de carrinhos de rolamentos para a ladeira abaixo. E aquilo era muito fácil, porque a rua de facto continuava a ser nossa. Ficava um ao fundo da rua a vigiar, de vez em quando lá aparecia um carro e nós então mandávamos para a merda. Uns anos. E na praça, ainda joguei ali futebol com bons companheiros na altura, que não são aqueles que depois seguiram na minha vida. Mas havia ali, jogava com o Armando, Nani Budi, o Armando que era filho do guarda, o Jaime Ferreira, joguei com o Jacques. Éramos 3 enfermeiros ou 4 e estávamos sempre em regime de chamada. Até lá dormíamos dentro. Tínhamos lá no terraço, havia lá uma divisão muito grande com camas, porque antes de irem para lá os enfermeiros tinham estado lá freiras, e as freiras tinham umas camas próprias, que eram aquela parte de cima com ferros, para elas fecharem as cortinas, para não se poderem ver umas às outras nuas. E então, quando nós entramos, as freiras foram reintegradas no convento onde elas estavam, onde elas vieram, e nós começámos a trabalhar em conjunto e às vezes, olha, estávamos os 3 de serviço. Nós resolvemos ir pedir autorização para fazermos a subirmos as festas do bordo. E o Presidente da Câmara na altura disse, mas não, e tal, sei que é, porque o país está em guerra e por isto e por aquilo, e nós insistimos. O Araújo, que era o nosso porta-voz, que era assim mais eu não digo descarado, insiste e tal, não sei o que é, e até que o então Presidente da Câmara cedeu um pouco. Disse, bom, sabem que as festas do Bordo é a romaria mais importante aqui da Zona Centro, e para papel, centenárias ou milionárias, não sei o que. E depois cedeu dizendo, bom, o que nós podemos autorizar é fazerem as verbenas do Sporting Pombal, há quem tenha essa faixa, as verbenas do Sporting Pombal por altura das festas do Bordo. Porque nem sempre os médicos estavam com boa disposição de ir ao hospital, eles estavam a fazer um favor. Eles estavam a fazer um favor à misericórdia, irem ao hospital. E porque depois os médicos ainda tinham os pais que também já tinham pertencido à Santa Casa da Misericórdia e achavam aquilo como uma necessidade, um valor acrescido, porque as pessoas não tinham meios de subsistência, não se podia deixar morrer as pessoas sem assistência e tal, e aqueles médicos ainda eram de certo modo pressionados pelos familiares, pelos pais, e então lá iam aguentando. E vocês são muito novos, e vocês assim, e vocês assado, e as festas são festas com grande prestígio. E nós hoje, se calhar, dizíamos, não, olha, faça você se quiser. Bom, mas nessa altura aceitámos, fizemos as festas do Bordo, de tal forma, é verdade que fomos nós que tivemos que andar com as cadeiras às costas e um palco e fazer os contratos e não sei o quê, e falar com o cordeiro para pôr a iluminação e não sei o quê. Todos os doentes que os médicos levavam do consultório para o hospital
esses doentes eram enviados e tratados no hospital pelo médico onde elas tinham ido inicialmente, mas depois tinha que trazer um atestado passado pela junta dizendo que aquela família não tinha meios de subsistência nem poder económico para pagar. E então passavam-lhe um atestado de pobreza para serem tratados no hospital. Havia as ações do regime e lembro-me lá ter ido uma vez com a batinha branca vestida, os meus coleguinhas todos, com umas bandeirinhas na mão, a assinar a não sei quem passou aí, terá sido o Presidente da República, não sei o quê, que veio à varanda da Câmara e que os meninos todos da escola foram e havia uma série de gente e pronto. Quando se deu depois a transição para o Hospital Novo, para o Hospital de Rio Novo, que foi o segundo hospital, aí é que já havia uma sala só para partos. Havia uma sala só para partos. E o Hospital Velho tinha lá um cantinho com umas resguardado com umas faz-me o termo, cortinas, com uma mesa de partos onde os médicos e as parteiras faziam os partos. Depois tinham 4 camas numa salinha ao lado onde elas faziam aquele período do puerpério de 3, 4, 5 dias, 8 dias, se possível, e depois tinham alta.